E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo dos transformadores. Antes de iniciar o estudo do tema propriamente dito, vamos analisar uma situação particular de extrema importância, pois ela vai facilitar e muito a compreensão do tema em questão. Observe o quadro. Nele eu ilustro duas bobinas toroidais enroladas no mesmo toroide. No enrolamento primário, o fio foi enrolado N1 vezes. E no enrolamento secundário, o fio foi enrolado N2 vezes. No enrolamento primário, eu conecto um gerador de força eletromotriz alternada E1, dada por EM1, vezes o cosseno de ômega-T. E no enrolamento secundário, eu conecto uma carga, neste caso, um resistor de resistência R2, conforme ilustrado. Neste estudo, eu vou admitir com muito boa aproximação que os fios que compõem cada bobina toroidal são excelentes condutores. Sendo assim, a resistência de cada um deles é desprezível em nossos cálculos. Sejam, portanto, L1 e L2 as autoindutâncias de cada bobina toroidal e L12 a indutância mútua. A partir dessas considerações, eu posso equacionar o funcionamento do circuito em questão recorrendo à lei de indução de Faraday e às leis de Kirchhoff. Começando, portanto, com o enrolamento primário. Percorrendo ele no sentido da corrente elétrica em certo instante t, a primeira lei de Kirchhoff me garante a seguinte igualdade. Ao passar pelo gerador, a queda de potencial é menos E1. Ao passar pelo indutor, observe atentamente o quadro agora, nós temos mais L1 dI1 dt mais L12 dI2 dt igual a zero. Não se esqueça que a resistência de cada fio que compõe cada bobina toroidal é desprezível em nossos cálculos. Analisando essa igualdade, vemos que este termo se refere ao fluxo magnético no interior do enrolamento primário, devido à corrente elétrica de intensidade I1, e este termo se refere também ao fluxo magnético estabelecido no interior do enrolamento primário, só que agora devido à corrente elétrica de intensidade I2, que surge no enrolamento secundário devido à lei de indução de Faraday. Muito bem? Observe a igualdade obtida. Vamos agora equacionar o circuito no enrolamento secundário. Mais uma vez, eu vou percorrer o circuito no sentido da corrente elétrica estabelecida em certo instante e aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Ela nos garante o seguinte: ao passar pelo resistor, a queda de potencial é R2I2, mas ao passar pelo indutor, observe o quadro mais uma vez, você vai obter mais L2 dI2 dt mais L12 dI1 dt. Observe agora o seguinte: este termo se refere ao fluxo magnético estabelecido no interior do enrolamento secundário devido à corrente elétrica de intensidade I2. Já este termo se refere também ao fluxo magnético estabelecido no interior do enrolamento secundário, só que agora devido à corrente elétrica de intensidade I1. Bom, observe mais uma vez as expressões obtidas e a análise realizada até aqui. Eu vou agora recorrer à notação complexa conforme vimos exaustivamente nos últimos vídeos em busca do funcionamento estacionário do circuito em questão. Sendo assim, eu posso escrever que menos E1 chapéu mais L1 dI1 chapéu dt mais L12 dI2 chapéu dt é igual a zero. E embaixo eu posso escrever que R2 I2 chapéu mais L2 dI2 chapéu dt mais L12 dI1 chapéu dt é igual a zero. Muito bem? Recorrendo a essas expressões, a primeira igualdade fica da seguinte forma. Então vamos lá. Menos E1 chapéu. Antes de dar sequência, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar E1 chapéu para o lado direito da igualdade e, portanto, ele vai positivo. Muito bem?
Então, nós vamos obter E1 chapéu é E1 barra vezes a exponencial de ômega-t. E isso é igual ao L1 vezes DI1 chapéu dt. I1 barra sai da derivação pelo fato de permanecer constante. E agora nós temos vezes a derivada em relação ao tempo da exponencial de ômega-t, que é a própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Portanto, vezes i ômega. Mais, então agora nós temos L12 vezes DI2 chapéu dt. Pelo mesmo raciocínio, nós vamos obter I2 barra, uma constante, portanto sai da derivação, vezes a derivada em relação ao tempo da exponencial de ômega-t, que é a própria exponencial vezes i ômega. Vamos agora na igualdade abaixo. Eu vou reescrevê-la da seguinte forma: menos R2 e 2 chapéu é igual a essa soma. Muito bem? Bom, menos R2 e 2 chapéu corresponde a menos V2 chapéu. E V2 chapéu é V2 barra vezes a exponencial de ômega-t. Então, vamos só ilustrar essa substituição aqui. Então, nós temos menos V2 chapéu, ou seja, menos V2 barra exponencial de ômega-t. E isso é igual a L2 vezes a derivada de I2 chapéu em relação ao tempo. Pelo mesmo raciocínio, nós vamos obter I2 barra exponencial de ômega-t vezes i ômega, mais. Agora nós temos L12, que multiplica a derivada de I1 chapéu em relação ao tempo. Então, nós temos I1 barra vezes a exponencial de ômega-t vezes i ômega. Em ambas as igualdades, eu posso simplificar a exponencial de ômega-t. Sendo assim, nós vamos encontrar a seguinte expressão: E1 barra é igual. Do lado direito, eu posso colocar i ômega em evidência e, portanto, ele multiplica L1 vezes I1 barra mais L12 vezes I2 barra. Na equação abaixo, na igualdade abaixo, nós temos menos V2 barra é igual I ômega, mais uma vez, em evidência, que multiplica L2 vezes I2 barra mais, então agora nós temos mais L12 vezes I1 barra. Observe as expressões obtidas, os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, eu posso dividir uma expressão pela outra na busca da relação entre V2 barra e E1 barra. Ao fazer isso, ao fazer essa divisão, V2 barra sobre E1 barra, já aplicando a regra de sinal e simplificando I ômega, nós vamos encontrar a seguinte razão. Então, menos, que multiplica L2 e 2 barra mais L12 e 1 barra sobre, no denominador nós temos L1 vezes I1 barra mais L12 vezes I2 barra. Muito bem, observe o resultado obtido a partir da divisão realizada. A partir de agora, eu posso assumir o seguinte, com muito boa aproximação. Praticamente todo o fluxo magnético produzido no enrolamento primário atravessa o enrolamento secundário. Ou seja, o fluxo magnético por espira em cada enrolamento possui o mesmo valor. Desta forma, eu estou admitindo que o coeficiente de acoplamento indutivo entre os dois circuitos é igual a 1.
E conforme vimos em vídeos anteriores, nesta condição, a indutância mútua L12 é igual à raiz quadrada do produto das autoindutâncias. Levando agora este resultado na expressão em destaque, nós vamos obter a seguinte razão. Então vamos lá. Nós vamos ficar com, então colocando o resultado aqui no cantinho, V2 barra sobre E1 barra é igual a menos, então vamos lá, L2 e 2 barra mais L12. L12 corresponde à raiz quadrada de L1 vezes L2, tudo isso multiplicando e 1 barra. Tudo isso sobre. No denominador, nós temos L1 vezes I1 barra mais L12 novamente, então a raiz quadrada de L1 vezes L2 vezes I2 barra. Muito bem, dando sequência. No numerador, eu vou colocar a raiz quadrada de L2 em evidência. Então, nós vamos ficar com, aqui nesse cantinho, V2 barra sobre E1 barra é igual. Então, menos a raiz quadrada de L2 menos a raiz quadrada de L2 que multiplica. Então, nós temos agora a raiz quadrada de L2 vezes I2 barra, observe que você recupera este termo ao fazer a distributiva, mais a raiz quadrada de L1, muito bem, vezes I1 barra. No denominador, eu vou colocar a raiz de L1 em evidência. Então, vamos lá. A raiz quadrada de L1 vai multiplicar a raiz quadrada de L1 vezes I1 barra, muito bem, mais a raiz quadrada de L2 vezes I2 barra. Simplificando a soma entre colchetes, observe o quadro, vemos que V2 barra sobre E1 barra, dando o devido destaque a essa razão, é igual ao negativo da raiz quadrada de L2 sobre L1. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Para dar sequência ao nosso estudo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Então vamos lá. Dando sequência, como a raiz quadrada de L2 sobre L1 é um número positivo maior do que zero, eu posso afirmar com segurança que o negativo de V2 barra sobre E1 barra é um número real e positivo. Logo, essa divisão também pode ser calculada por Vm2, a amplitude da diferença de potencial V2, sobre Em1, a amplitude da força eletromotriz E1. E como o número de espiras em uma bobina toroidal é diretamente proporcional à raiz quadrada da indutância L, conforme vimos em vídeos anteriores, essa divisão também pode ser calculada pela razão N2 sobre N1. Logo, a partir do cálculo ilustrado, vemos que a força eletromotriz no enrolamento primário aparece no secundário através da carga, podendo ser amplificada ou diminuída a partir da razão N2 sobre N1, o que ilustra o princípio de funcionamento de um transformador. Na prática, quem promove o acoplamento entre os dois circuitos é um núcleo de ferro. Sendo E1 a força eletromotriz no enrolamento primário,
A primeira lei de Kirchhoff nos garante, conforme vimos há pouco, que E1 é igual a N1 vezes a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, em que φ representa o fluxo magnético por espira no enrolamento primário. Já no secundário, a diferença de potencial V2, dada por R2 vezes I2, é igual ao negativo de N2 vezes a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, de acordo com a lei de indução de Faraday. Φ representa o fluxo magnético por espira no enrolamento secundário. Como o núcleo de ferro promove acoplamento máximo, eu posso afirmar que φ possui o mesmo valor nos dois enrolamentos. Consequentemente, a partir dessas duas expressões, vemos mais uma vez que o negativo de V2 sobre E1, cancelando o dφ dt nessa divisão, é igual a N2 sobre N1, como era de se esperar. Muito bem? Observe o resultado obtido e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos agora em busca de uma relação entre as correntes elétricas I1 e I2. Para fazer isso, eu vou admitir, com muito boa aproximação, que a energia dissipada durante o funcionamento do transformador é desprezível. E, de fato, eu posso me apoiar nessa suposição, pois transformadores muito bem projetados, de alta capacidade, dissipam em torno de 1% da energia. Sendo assim, eu posso escrever que a potência fornecida pelo gerador ao primário, dada por E1 vezes I1, é igual à potência recebida pelo secundário, dada por V2 vezes I2. Sendo assim, I1 é igual a I2, que multiplica a razão V2 sobre E1. A razão V2 sobre E1 é igual a N2 sobre N1. Sendo assim, I1 é igual a I2, que multiplica N2 sobre N1. Neste cálculo, eu estou suprimindo o sinal negativo, pois eu estou interessado apenas na relação entre as intensidades. Muito bem? Nós podemos determinar I1 ainda da seguinte forma, ampliando essa expressão. Eu posso escrever I1 como sendo N2 sobre N1 vezes I2. I2 é igual à diferença de potencial V2 sobre R2. E V2 eu posso escrever da seguinte forma. Então vamos lá. I1 é igual a N2 sobre N1 vezes 1 sobre R2 vezes V2. Eu posso escrever V2 como sendo N2 sobre N1, muito bem, N2 sobre N1 vezes a força eletromotriz E1. Logo, você pode determinar a intensidade de corrente elétrica I1 também a partir dessa expressão. 1 sobre R2, que multiplica N2 sobre N1 elevado ao quadrado, tudo isso multiplicando a força eletromotriz E1. Muito bem? Observe todas as expressões obtidas, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.